Os 4 temperamentos na educação dos filhos. Capítulo 3. Diagnóstico do temperamento. Neste capítulo, após consolidar o panorama geral e investigar alguns detalhes, pretendemos tornar possível ao leitor identificar seu próprio temperamento, o temperamento das pessoas próximas e mesmo das pouco conhecidas. A ideia é saber quais qualidades pertencem a quais temperamentos, relacionando-os também aos princípios cosmológicos fundamentais. O que apresentaremos aqui é uma espécie de chave para reconhecer para qual dos 4 quadrantes, naquela cruz formada pelos 4 elementos primordiais, aponta o comportamento de um indivíduo. Eixo horizontal. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que não se deve associar umidade e água, assim como não se deve associar a secura à aridez diretamente. A água já é uma composição das qualidades fria e úmida, assim como a terra fria e seca. É necessário abstrair os princípios cosmológicos e ter em mente apenas as qualidades fundamentais, ou seja, o frio, o quente, o úmido e o seco. Imaginemos outra vez uma linha horizontal com umidade e secura em cada extremidade. A umidade remete às ideias de envolvimento, de falta de norma, de adaptação e fluidez. A secura sugere o oposto, estrutura e firmeza, que pode ser uma tensão rígida ou simplesmente a capacidade de receber uma forma. Um bom exemplo para reconhecer essas qualidades é o primeiro contato de uma pessoa com um novo ambiente. Quem possui a qualidade da umidade recebe o impacto do mundo e o mantém por pouco tempo, mudando sua impressão conforme a interação com o ambiente. Essa primeira impressão, portanto, logo perde a forma inicial. Em relação a ofensas, por exemplo, as pessoas de qualidade úmidas não as retêm, não guardam rancor ou implicância. Isso não significa que sejam insensíveis ou imunes a provocações. Elas também se comovem, xingam, brigam e ficam tristes, mas essas provocações não permanecem armazenadas. A marca dos temperamentos úmidos é não prolongar impactos e impressões, não os guardar, não lhes dar estrutura. No extremo oposto, nas pessoas que têm um componente seco, tanto no exemplo da primeira impressão como no da ofensa, a estrutura assume uma forma fixa, que não muda facilmente. É muito provável que a pessoa continue carregando aquela mesma sensação durante meses ou até anos. Esta é a distinção fundamental entre úmido e seco. Pessoas mais rancorosas ou que se entristecem por muito tempo, que não conseguem esquecer uma ofensa, provavelmente têm um elemento seco. Entretanto, é importante esclarecer, não é necessariamente na memória que essas sensações ficam guardadas, é no peito. Não se trata de lembrar o que nos aconteceu, mas de sentir permanentemente aquela sensação inicial, de manter a estrutura do sentimento. Essa primeira distinção é bastante significativa, e mesmo em relação a ela, podem restar dúvidas de como agimos de fato. É preciso investigar profundamente em que polo você se localiza. E para isso, vale observar atentamente a sua relação com as pessoas próximas. Com as crianças é mais fácil. Perceba-se se ao dar uma bronca em seu filho, a sensação logo passa ou se ele a fica remoendo. Compare a reação dele com a de outro filho ou das outras crianças no ambiente. A recepção da bronca pode ser muito distinta. Pode ser mais presente e difícil de esquecer, ou então ser esquecida facilmente depois de minutos de tristeza ou raiva. Pense na sua vida, na sua história e na história dos seus filhos. Em que polo do eixo vocês estão? Depende da situação, evidentemente, mas há um tipo de reação que predomina,
um padrão, um vetor que puxa mais para um lado ou para o outro. E aqui está a sutileza, a nuance do aporte seco ou do aporte úmido. Também se pode avaliar a obstinação por um pensamento. Ocorre de algumas pessoas pensarem obsessivamente em algo e isso se manter por muito tempo. Não como atividade mental, mas como uma demanda, uma exigência da afetividade, uma exigência interior. Você pode vivenciar uma grande obsessão no trabalho, não porque precisa entregar um resultado, mas porque aquilo não sai do seu peito. É necessário distinguir cabeça e peito. A cabeça é a atividade imaginativa, intelectual. No seu peito estão as exigências do coração e dos afetos. Essa análise nos permite entender o trânsito dos temperamentos pelo eixo horizontal. Às vezes, é muito fácil fazer as pazes com uma pessoa de temperamento úmido, desde que ela veja que o outro está de fato motivado, arrependido, que entregou o que tinha de entregar, que deu o beijo que tinha que ter dado. As pessoas com componente úmido no temperamento são mais pacíficas e mais dóceis. Têm grande capacidade intelectual e muitas vezes sabem distinguir bem a justiça da maldade, a honra da desonra. Mas elas não guardam aquilo de verdade dentro do peito. Elas até conseguem entender intelectualmente que houve uma grave falha de caráter, de compromisso, uma falha moral, mas esse sentimento não permanece em seu coração, o que torna mais fácil perdoar. A ciência dos temperamentos é muito importante para convivermos melhor com os outros. Às vezes, convivemos com um cônjuge que não tem um componente úmido e que, portanto, demora mais para nos perdoar ou para pedir desculpas. Não se trata de uma questão de implicância, mas da sua constituição. Assim como a pessoa mais baixa não consegue alcançar a última prateleira para pegar a jarra de suco, a pessoa que tem um componente seco no temperamento não consegue constitutivamente se desfazer do sentimento que se alojou em seu peito. É necessário ser benevolente com elas. Não é possível mudar a natureza das coisas, e é da natureza dessas pessoas cristalizar as formas afetivas em seu peito, como não é da natureza das pessoas que têm o componente úmido guardar as sensações por muito tempo. Essa distinção entre seco e úmido é de extrema importância para se evitar uma série de confusões em nossos relacionamentos, tanto íntimos como profissionais e sociais. Pode acontecer de uma pessoa com elemento seco não querer aprofundar e dissecar cada nuance de seus ressentimentos. Uma pessoa experimentada na virtude, que já tenha conseguido vencer essas questões de seu temperamento e já não guarde rancores. Ainda assim, no relacionamento com uma pessoa de elemento úmido, ao querer relembrar o passado, aquela viagem à praia, aquilo que disseram quando se conheceram, aquele jantar na lua de mel, essa pessoa pode achar que a de componente úmido é insensível ou que não dá a devida importância ao relacionamento dos dois, pois é da natureza das pessoas úmidas não guardar a afetividade com os mesmos sinais que recebeu, por mais que tenha boa memória. Os aportes também exercem um papel no registro e na reação a essas sensações. Pessoas de temperamento úmido, com aporte seco, por exemplo, conseguem registrar emoções graças a esse componente da secura, apesar de não ser essa sua tendência mais evidente. Um caso bastante particular é o das pessoas de temperamento fleumático, em que o úmido prevalece sobre o frio. Essas pessoas não registram coisas nem a longo nem a curto prazo. Acabam de sofrer uma sensação e já não a compreendem muito bem. São pessoas boas de se relacionar. Dificilmente ficarão irritadas com você, mas também não vão gravar os princípios afetivos de uma amizade duradoura. Elas não se lembram exatamente do afeto. Eixo vertical. Passemos ao eixo vertical, quente e frio. Quando um corpo está extremamente frio,
ele fica extremamente concentrado. Os átomos e as moléculas, antes vibrantes, perdem a capacidade de expansão. Elas vão se contraindo, juntando-se, agrupando-se. Ao se aquecerem, as moléculas se expandem gradativamente. O componente quente é o componente da expansão. A qualidade fria do temperamento conduz à contração, ao recolhimento. A característica quente no temperamento é responsável pela reação, pela explosão, pela falta de agrupamento e de forma. Como alguém de temperamento quente reage a uma ofensa, desenvolvendo, às vezes, numa réplica. Dificilmente essa ofensa entra e se condensa, geralmente entra e se expande. Sua tendência é não concentrar, mas expandir, rebater, pagar na mesma moeda. Quando se pensa em educação, o eixo em que se trabalha é, em geral, o eixo vertical, do calor e da frieza. Os atos educativos, sobretudo no Ocidente, dirigem-se à parte superior do eixo vertical. Tendem a reprimir o componente quente. Isso não é necessariamente ruim, mas um processo educacional que foque apenas num dos 4 polos desses elementos que influenciam o comportamento humano estará considerado sob esse aspecto somente 1/4 da questão. De fato, é mais comum nos escandalizarmos e nos preocuparmos com filhos expansivos do que com os mais quietos. Quando alguém quente não tem domínio de si, acaba ficando conhecido como explosivo, malcriado, irritável. São aquelas pessoas colocadas na linha de frente do time, mas para quem você não vai contar os seus segredos ou confiar a direção de uma empresa. As pessoas que não têm domínio de si prejudicam-se muito na vida profissional, na vida afetiva e na vida familiar. Por outro lado, as pessoas quentes que recebem uma boa educação familiar e profissional tiram muita vantagem de sua capacidade de expansão, porque conseguem se controlar, expandem por dentro, mas canalizam essa força no momento da ação ou da expressão. Quando for investigar-se a si mesmo, pense em como você recebe uma ofensa. Como reage ao ser contrariado ou quando alguém o corrige? Qual é seu movimento interior? É uma reação de revide, de rebate, de argumentação, de manter a discussão num solilóquio interior, imaginando respostas? Se sim, você tem um componente quente em seu temperamento. Pode ser que você não expresse por ser educado, mas por dentro sente ainda esse movimento de expansão. Além da reação à ofensa, você pode pensar em como organizar seu mundo interior e seus pensamentos quando se expressa, quando escreve, quando conversa. Ao chegar a uma festa, por exemplo, tem vontade de se expressar, de falar, de contar algo que aconteceu? Se sim, você tem um componente quente em seu temperamento e define-se assim sua classificação quanto ao eixo vertical. Agora, é sanguíneo ou colérico? Se associado ao elemento quente estiver o seco, é colérico. Se estiver o úmido, sanguíneo. Ainda no eixo vertical, há a possibilidade oposta. Ao receber uma ofensa, ela pode alcançar seus ouvidos e começar a descer, a baixar, a ser guardada e a se aprofundar. Então, vêm os questionamentos. Será que essa pessoa tem razão? O que ela vê em mim? Será que não tenho de me examinar para saber se isso procede? A primeira reação das pessoas com elemento frio é interiorizar e tentar compreender o que está acontecendo. Algumas delas só respondem uma ofensa minutos, horas depois, ou então nem conseguem colocar para fora manifestações importantes, mesmo as já resolvidas e elaboradas, impedidas por esse movimento em direção ao interior. Outras perguntas são: nas vezes em que me apaixonei, como aconteceu? Com devaneios e longas fantasias a respeito dos detalhes que ocorreram entre nós, ou com empolgação, afobação, precipitando-me em telefonar ou em me declarar?
Ou então, quando chego a uma festa, consigo ficar tranquilo ao lado de alguém, ouvindo a pessoa falar e observando sua movimentação sem inquietação? Nesse caso, há um componente frio marcando uma qualidade do temperamento. Analisemos um exemplo para fixar nossa compreensão. Imaginemos primeiro um adolescente que, durante um treino de basquete, levou uma cotovelada. Ele reagiu xingando o outro, mostrando-lhe o dedo e iniciando uma briga. Depois do treino, os dois jovens estão tomando um Gatorade juntos, tranquilamente. O jovem agredido respondeu rápido, mas não guardou a forma afetiva. Que temperamento é esse? Se você pensou sanguíneo, acertou. Ele explodiu, teve uma reação imediata, mas a agressão não ficou guardada. Na quadra do lado, outro jovem levou uma cotovelada. Xingou a mãe do agressor, explodiu, brigou e foi tomar seu Gatorade com outro grupo de canto. Ficou reclamando do jogo, dizendo que o amigo é um fominha. Ao voltar para casa, ele continuou nas redes sociais a instigar os outros a provocar indiretamente o inimigo. Qual o temperamento desse jovem? Colérico, evidentemente. Ele explodiu, respondeu ao estímulo prontamente e depois juntou-se a um grupo para expressar como se sente injustiçado, ou seja, guardou a impressão afetiva, pois o componente seco marca o temperamento colérico. É claro que essa estrutura afetiva não vai permanecer para sempre, pois uma briga na quadra de basquete é algo trivial. Porém, se anos depois esses caras se reunirem no encontro da turma, ele vai se lembrar dos detalhes daquela briga com muita precisão. É importante perceber claramente, no exemplo, a distinção entre os temperamentos sanguíneo e colérico, que à primeira vista podem parecer a mesma coisa, mas não são. Ambos reagem e têm expansão, mas o segundo tem uma expansão específica que marca a estrutura. O primeiro tem uma expansão dispersiva que se esvai para todos os lados. Os sanguíneos são grandes amigos. Devido ao componente quente, estão sempre interagindo e não guardam rancor, pois não se lembram dos fatos afetivamente. Por outro lado, assim como não guardam as coisas ruins, também não guardam as coisas boas afetivamente. Até se lembram de uma grande paixão, de uma festa onde todo o colégio compareceu, etc. Mas essas informações não ficam dentro dele de maneira afetiva, apenas como a lembrança de um evento. O colérico, por sua vez, lembra afetivamente como tudo aconteceu. Lembra-se da energia, da atmosfera. Como o fogo, ele ilumina e aquece o ambiente, fazendo as pessoas se sentirem como ele. Por isso dizemos que os coléricos têm uma capacidade inata para a liderança. Eles conservam os afetos dentro de si e, quando estão narrando eventos passados, expressam aquela mesma qualidade afetiva. Com isso, conseguem animar os outros em momentos de crise e trazer de volta para o grupo as primeiras emoções que os moveram. Conduzem as ações com tal calor e luminosidade que contagiam a todos.